Pessoal, então vamos dar uma revisada no que a gente já viu até agora, né? A gente viu Boa algumas tarde, Cristóvão. técnicas. Muito boa tarde. A gente já viu algumas técnicas bem interessantes, que é a criação de objetos dentro de objetos. E essa criação é muito importante para a gente. Isso daí faz muito sentido. Então, a gente criou um objeto do tipo pneu, né? A gente criou uma classe para representar um objeto do tipo pneu e a gente estava utilizando esse pneu dentro de um carro. A primeira ideia foi a gente criar um carro para a gente poder utilizar, né? Deixa eu colocar na ordem correta. E o que a gente fez aqui? A gente fez a declaração de 4 objetos do tipo pneu dentro da classe carro. Isso daqui se chama associação. A gente está associando. Então, esse tipo de associação é muito importante para a gente e é muito interessante. Então, a gente está associando. E essa associação é de 1 para 1. Então, eu tenho um objeto sendo associado com outro objeto. Eu tenho, novamente, o mesmo objeto sendo associado com outro objeto. Então, tem uma associação de 1 para 1. Eu estou criando aqui, nesse caso, uma associação 1 para 1. Apesar de ter vários, você tem que entender que a associação acontece com um objeto por vez, né? A relação delas é de um objeto por vez. Então, essa daqui é uma associação interessante, que a gente viu, e a gente pensou assim, e se eu quisesse criar um carro que pudesse ter capacidade de colocar quantas rodas eu quisesse? A gente fez aí uma modificação interessante também, que foi criar um array. Sabemos que não é uma das melhores estruturas para se fazer, mas a gente está fazendo para aprender a codificar, né? Aqui, então, a gente utilizou um array. Só que se eu, né, deixar esse array com visibilidade padrão ou visibilidade pública, que são as duas outras visibilidades que a gente viu que poderiam ser aplicadas aqui, nesse caso, a gente estaria dando permissão para quem criasse, instanciasse um objeto a partir dessa classe nova nossa aqui, o carro 2, pudesse fazer algumas bagunças que a gente não curtiu, né? Então, a gente viu que dava para a pessoa fazer algumas coisas que poderiam estragar o nosso projeto. Para que isso não ocorra, a gente fez o quê? A gente restringiu a visibilidade desse array. Restringindo a visibilidade do array, o que nos é imposto? A gente criar as formas de acesso dele. O que já existia, a gente vai ter que trabalhar um pouco. Para tanto, a gente fez algumas coisas bem legais. Isso daqui é uma ideia bem interessante, que é revisto em estrutura de dados, né? Mas essa ideia é muito legal. Por quê? A gente fez aqui um adiciona. Então, agora, para adicionar pneus ao carro, eu tenho um método que vai lá e adiciona. E como que esse adiciona funciona? Imagina que eu já tenha 2 pneus. Ele vem e coloca no final mais um pneu. Só que pode ser também que eu queira colocar um pneu em uma determinada posição. Quero colocar um pneu no meio do array. Beleza, então eu também tenho lá um adiciona passando a posição que eu desejo colocar. São algumas possibilidades aí bem interessantes, né? Você pode colocar no final do array e adicionando ao final, e também a gente pode colocar quando a gente achar interessante em uma determinada posição. Quando isso daí é legal? Sei lá, quando eu quero, por exemplo, trocar 2 objetos de posição, poderia ser isso daí, né? Eu adiciono ele em uma posição e tiro o outro da posição que estava. A gente viu que a gente fez um troca aí para resolver esse tipo de problema, mas é uma coisa legal. Vimos aqui a possibilidade de lançar uma exceção, sem a gente trabalhar muito, explicar muito a exceção, a gente viu que, dessa forma, ocorre o erro, né? Ocorre o indesejado, ou seja, a exceção. Mas só que eu consigo controlar, eu consigo dizer qual exceção que eu quero que ocorra e consigo dar uma mensagem um pouco mais amigável do que está ocorrendo. Então, eu trabalho melhor esses erros que o Java devolve para a gente pode ter um tratamento um pouco mais delicado. E isso daqui pode ser utilizado no método principal depois para a gente fazer tratamento de exceção. Por enquanto, eu estou fazendo um lançamento, eu estou criando exceção. Lá do outro lado, no método principal, eu posso, no meu programa principal, eu posso fazer o tratamento dessas exceções aí e gerar alguma coisa mais interessante para a gente ver. A gente fez alguns métodos de validação, né, para verificar o que era interessante para a gente.
A gente fez aqui o pega, que ele seria um get da vida, né? Ele pega o que está em uma determinada posição, a gente retorna uma determinada informação do nosso array. A gente tem o remove, que retira um elemento do nosso array, só que se eu retirar, por exemplo, eu venho aqui e retiro esse elemento, ficou vazio, eu tenho que pegar e movimentar todos os outros para lá, então eu tenho que pegar esse e copiar para cá. Legal, só que esses dois ficaram duplicados, agora eu copio esse para cá. Legal, esses dois ficaram duplicados, e esse daqui eu tenho que excluir ele. Então, quando eu tiro um elemento do final, é fácil, não tem problema nenhum. O problema é quando eu tiro um elemento do meio do meu array. Aí eu tenho que fazer a movimentação de todos os demais. Então, a remoção é custosa. A gente viu também para verificar se contém, então a gente pode verificar se um pneu está dentro dessa lista nossa, né? E o que é importante nesse contém? Quando a gente faz o contém e a gente utiliza o equals, a gente tem que pensar no seguinte, já que eu estou utilizando o equals, eu preciso fazer a implementação desse equals dentro da minha classe. E aí a gente foi lá na classe pneu e a gente fez a implementação do nosso equals. Lembrando que o equals, se eu trocar o tipo, que aqui é object, pelo tipo pneu, ele não é mais uma sobrecarga de método, né? Ele vai estar sendo reescrito, né? Uma reescrita do método. Eu estou fazendo, na verdade, se eu trocar o tipo, eu crio uma sobrecarga, melhor dizendo, então eu crio uma sobrecarga, ele vai ter duas assinaturas e não está sendo reescrito. Nesse caso aqui, eu estou reescrevendo ele, né? E aí a reescrita é interessante porque ele está modificando o método padrão já existente. E aí fica legal que eu posso utilizar isso daí lá para frente. E é o que a gente fez, a gente passa o objeto e a gente trabalha dentro dele. A gente viu aqui que para fazer esse tipo daqui de coisa, a gente precisava fazer uma tal de uma conversão. A gente vai falar sobre essa conversão aqui hoje, né? Vamos entender. A última coisa que faltou no nosso carro 2 foi, a gente viu a troca também, só para complementar, né? A gente verifica se dá para trocar as duas posições, se dá para trocar, maravilha. Retorna a quantidade de pneus e a gente tem um toString aí para fazer uma impressão um pouco mais organizada do conteúdo que a gente tem. O problema é que em nenhum local aqui a gente está controlando a quantidade de elementos. Isso daí é uma coisa bem complicada, a gente poderia controlar essa quantidade de elementos. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode controlar a quantidade de elementos. Então, vamos imaginar que a cada vez que eu vou adicionando, eu vou verificando se chegou no limite. Se chegou no limite, eu poderia lançar uma exceção dizendo que, criar até uma exceção dizendo que acabou o espaço. Não tem mais possibilidade de adicionar. É uma saída, né? Só que tem uma outra possibilidade. Vocês lembram que a gente conversou e eu falei para vocês, olha, a gente poderia fazer uma artimanha, né? E qual que era a nossa artimanha? Eu pegar o meu array, que está lá original, ele está lotado. Já que ele está lotado, o que eu faço? Eu pego, crio um outro array maior do que ele, então esse outro menor vai caber dentro, então eu crio um array maior, copio todos os meus elementos lá para dentro, então eu vou copiando e ele vai ficar com as posições sobrando e eu atualizo o tamanho final dele. Isso daí é uma boa técnica. E a gente poderia fazer aí um gerencia tamanho. Vamos criar esse método gerencia tamanho. Vou criar ele aqui no início, né? Public, por enquanto ele é void, gerencia tamanho. E ele é um método que a gente vai utilizar para verificar o tamanho do nosso array. A gente tem que fazer algum teste aqui, então a gente vai testar alguma coisa nesse cara. O que eu vou testar aqui? Eu tenho que verificar se a quantidade de elementos que eu estou inserindo, se ela está chegando perto do meu limite, né? Se ela estiver chegando perto, eu vou ter que fazer a minha artimanha. Se você for estudar a fundo essa técnica, né, que a gente está utilizando aqui, ela diz que quando o array chega em 75% de seu preenchimento, você deve de aumentar o tamanho dele. E uma boa prática é sempre dobrar o tamanho. Você pode achar até estranho, mas a prática é dobrar o tamanho mesmo. Então, por exemplo, eu começo com um array de tamanho 1,
ele já preencheu aquele elemento, ele já vira tamanho 2. Então, tamanho 1 já não é ruim, já é ruim de trabalhar. Pô, mas tamanho 2 também, porque ele preencheu 1, ele já vai estar em 50%. Mas se tiver em 4, né? A gente já tem aí, preencheu 3 elementos, ele dobra de tamanho, aí vira tamanho 8. E você está percebendo que normalmente a gente está falando 2, 4, 8, 16. É um padrãozinho que alguém deve prestar atenção. A gente está falando que é crescimento binário, né? A gente está dobrando, né? Utilizando aí as técnicas do binário. Senhor, é assim que o array list funciona, senhor. Eu sei. É isso que a gente está fazendo aqui. Você está criando um array list próprio. Exatamente. Ah, Ah, entendeu? agora entendi, agora saquei, senhor. Agora sacou o que a gente está montando, né? Então, agora vamos fazer a nossa implementação de código aqui. Eu vou assumir a seguinte ideia. Se chegar no final, eu dobro de tamanho. Eu não vou me preocupar no 75% de preenchimento e nada disso. Vamos fazer algo mais simples para ser mais tranquilo de ser montado. A gente tem uma variável que controla a quantidade de elementos, que é a quantidade. Então, a gente tem aqui a quantidade e a gente tem o tamanho. Então, a gente tem o tamanho. E a gente tem que comparar eles de alguma forma, né? Então, a gente tem que comparar esses dois caras de alguma forma. Se a minha quantidade for menor que o meu tamanho, de boa, não tenho problema nenhum, né? Mas se ela chegar ao tamanho, aí eu tenho problema. Então, se ela for igual ao tamanho, eu devo de dobrar o tamanho. Então, tamanho vai ser igual ao tamanho vezes 2. Eu posso colocar assim, né? Isso daqui eu posso fazer. Tamanho é igual ao tamanho vezes 2. Dobrei o meu tamanho, porém eu não dobrei o meu array. Já que isso aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora com que o meu array seja, né, expandido. Eu vou criar um novo array. Então, o meu array vai ser um array de pneu. Eu vou chamar ele de novo, porque é um novo array que a gente está criando. Ele vai ser igual a new pneu do tamanho. Se você olhar um pouco mais acima, você vai ver essa linha aqui, a linha 13 lá, tá a declaração. É exatamente isso que a gente está fazendo. Só que não acaba aqui a brincadeira, né? A brincadeira aqui foi, eu criei um array novo, tá, e o que eu faço com esse array novo? Criei lá dobro do tamanho, tá, beleza, eu tenho um array novo, dobro do tamanho, e o meu tá lotado aqui. Eu tenho que pegar e copiar os elementos do meu para aquele outro. E aí, então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer a cópia dos elementos. Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer um for e ele vai varrer o nosso array original, que é o de pneus, passando por todos os elementos, inserindo no novo. Só isso daí que ele vai fazer. Então, eu posso fazer aqui uma técnica bacana. Eu preciso pegar posição. Eu poderia pegar posição. A gente pode fazer, então, int i igual a 0, i menor que aí tem que ser pneus ponto e mais. Aí agora eu vou falar o quê? Que o meu novo array, na posição de i, vai receber o meu pneus na posição de i. Então, ele vai receber todos os elementos. Ele vai pegar o 0 desse, põe no outro, o 1 desse, põe no outro, e assim por diante, ele vai fazer a cópia de todo o array. Legal. Terminou isso daí, o que aconteceu? Eu tenho o meu novo array preenchido com todos os elementos que estavam lotados lá no meu array original. Beleza, acabou? Não, não acabou. Eu tenho que fazer com que o meu nome pneu seja modificado, né? Eu tenho que trocar o novo para pneu. Então, eu vou falar lá, pneus recebe novo. Entenderam? Isso aqui é objeto com objeto, estou passando a referência em cima do outro. Ele acabou de ter um tamanho maior. É isso daí, é brincadeira. Aí agora, legal, eu tenho aqui o meu gerencia tamanho. O que eu tenho que fazer no meu gerencia tamanho? Quando eu tento adicionar um novo elemento,
eu tenho que verificar. Mas eu tenho adiciona aqui e eu tenho o meu adiciona aqui, né? São os dois locais que eu tenho o adiciona. Então, eu tenho que verificar quando eu adiciono. Tem mais algum local que eu tenha que fazer? Quando eu pego o elemento, eu não preciso me preocupar. Quando eu removo, ele diminui a quantidade de elementos, então ele sai do meu limite, né? Então eu não preciso me preocupar. O contém verifica se existe lá. O troca pneu, ele pega uma posição com o outro e troca de lugar, não mexe em tamanho. O quantidade de pneus só retorna a quantidade de pneus atual. O meu toString, ele só vai transformar em array. Beleza, eu acho que isso aqui é totalmente possível. Então, esse gerencia tamanho, ele é colocado dentro dos meus adiciona, e quando eu adiciono, ele chega no limite, ele muda o tamanho do array. Estou mudando para tamanho 2. Tá, vou fazer o seguinte, só para a gente ver acontecer. Coloquei agora aqui não tamanho 8, vou colocar tamanho 2 só para acontecer mais rápido, né? Então, fiz isso daqui, compilei. Agora minha máquina fica mais lenta porque está processando muita coisa, né? Tá aí. Agora vamos testar esse cara, né? Eu gostaria de fazer um teste nele. Só para não ter problema de misturar com os testes dos outros, eu vou criar aqui um teste, usa carro 2, testa tamanho. Então vamos criar aqui um usa carro 2, testa tamanho. A gente vai testar aí o tamanho do nosso array para ver o que está acontecendo com ele, para ver como que está esse crescimento dele. Se esse crescimento tiver ok, a gente sabe então, né, que está tudo belezinha. A gente vai adicionar elementos a ele. Então vamos adicionar elementos a ele e vamos ver isso daqui acontecer. Como que a gente estava fazendo lá nos nossos carros? A gente estava pegando, criando um objeto, carro, e mandando bala, adicionando pneu. Vamos pegar isso daqui e vamos replicar essa ideia aqui. Então, nossa ideia é replicar exatamente a mesma configuração. Vou chamar de carro, só para ficar melhor. É um carro qualquer e estou adicionando esse cara daqui. O que eu vou adicionar aqui? Eu vou pegar e colocar aqui alguns valores, 175, altura é 175, 90, aro, sei lá, 14. E é isso daqui que eu vou fazer. Só que para a gente começar com essa brincadeira, o que eu vou querer que tenha, né? Eu quero que tenha aqui a informação de quantos elementos eu tenho nesse exato momento. Então, eu vou fazer um system.out.println e eu vou pegar a informação de carro.getQuantidade, né? Carro é o get, o método é o getQuantidade de pneus. Que ele vai mostrar para a gente a quantidade de pneus que tem no carro. A gente sabe que o nosso array ele é de tamanho 2, né? Então a gente tem que ver que deve de acontecer alguma mágica aí no meio do caminho, que ele vai crescer e a gente vai ver isso daqui acontecendo. Então, comecei lá a minha brincadeira. Cheguei e chamei aqui o método para mostrar a quantidade de pneus, vou adicionar um pneu novo e vou pegar e vou mandar imprimir. Vou adicionar mais um pneu e eu quero ver. E eu vou adicionar pneus até ver o que vai acontecer. Então, eu quero justamente ver isso daqui. Quanto mais pneu eu for adicionando, mais eu vou ter que ver essa modificação acontecendo. Só para a gente poder verificar um pouquinho melhor, eu vou fazer um método, acho que para trazer não só a quantidade, mas o tamanho do array também, para a gente visualizar direito o que está acontecendo. Senão a gente fica meio perdido, sem saber, porque ele não fala para a gente o tamanho do array, ele fala a quantidade de elementos que a gente está lidando. Então, vou fazer um carinha aqui um pouquinho mais amigável, né? Fazer um public, ele retorna uma string, para já ficar formatado, né? Testa tamanho. É isso daí. A gente vai fazer esse testa tamanho. Ele vai dar um return
E esse return daqui vai ter alguma coisa para a gente visualizar. Primeiro, a gente vai ter quantidade. E aí a gente vai informar aqui a quantidade. E depois eu quero que a gente consiga visualizar o tamanho. Então, vou ter lá tamanho. Só que, para você poder visualizar melhor, eu vou colocar aqui a variável tamanho. Então, aqui está tamanho, nossa variável. E eu vou colocar também, entre parênteses, o tamanho do array de verdade, o array.length, para a gente poder ver. Senão, daqui a pouco, você pode achar que a gente está mentindo, né? Então, vou colocar aqui dentro. Fechou aqui. Voltou aqui. O nosso array de pneus.length. Só para a gente poder ver essa informação. Eu acho que isso daqui fica legal para a gente poder visualizar, então vou chamar testa tamanho ao invés de chamar o método getQuantidade de pneus. Só trocar para a gente poder visualizar, que ele vai dar uma impressão um pouco mais amigável. Vou colocar mais um, só para a gente poder ver aqui o que vai acontecer, né? Tá aí. Vamos rodar o nosso programa, compilou, executando. Vamos ver o que vai ter. Estourei alguma exceção, carro usa tamanho... Cadê? Eu não mudei o nome da classe. Carro 2, usa carro 2, testa tamanho. Tá aqui. Deixa eu ver aqui o carro. Carro. Construtor do carro. Construtor padrão. Então, aqui é um construtor padrão. Não é carro 2. Pronto. Beleza. Vamos executar esse cara. Pneu, ele também está dando problema. Deixa eu ver se eu tenho um pneu padrão para ser construído, né? Aqui tem um pneu. Pneu passa string, largura, altura e aro. Não é add, né? O método é adiciona. Adiciona. Substitui no documento. Agora compila, porque se escreve o nome certo, tudo funciona. Executando. Vamos ver agora. Agora foi. Então, vamos ver aqui, vamos colocar para o ladinho e vamos ver. Na primeira execução, a quantidade de elementos é 0. Então, aqui, eu criei o meu objeto carro, o meu array, ele tem tamanho 2, está com tamanho 2, e quando eu imprimo, ele tem 0 pneus lá dentro. Aí eu vou e adiciono o primeiro pneu. Quando eu adiciono o primeiro pneu, ele ficou com tamanho 1, e o tamanho do array ainda é 2. Então, ele tem um pneu dentro dele e ele ainda pode ter mais um. É o que falta. Quando eu vou e adiciono o segundo, ele fica com 2 pneus e ele pode ter no máximo 2. Então, beleza, ainda é possível. Quando eu adiciono o terceiro, no momento que eu vou adicionar o terceiro, ele testa e ele faz o quê? Ele dobra o tamanho do meu array. Ficou legal, dobrei o tamanho do array agora. A mesma coisa, chegou lá em 4 elementos, ele chegou no último, eu tento adicionar o quinto elemento, ele dobra, agora é 8 o tamanho. E é isso daí que está acontecendo, a gente está recriando o nosso array, dobrando o tamanho dele. Isso daí é uma ideia bem interessante. Quer dizer, então, que o nosso gerencia tamanho do array está funcionando. Então, a cada vez que ele chega no limite dele, ele dobra de tamanho. Chegou no limite, dobra de tamanho. Chegou no limite, dobra de tamanho. E aí, a ideia é que quanto mais elementos eu tiver, mais vai demorar o processo de dobrar de tamanho, porque conforme vai aumentando essa dobra, vai ficando custoso, mas muito custoso, a gente fazer a cópia do array, né? Então, a gente vai ter um gasto computacional alto fazendo isso daí. Por isso é que a gente dobra conforme ele vai crescendo. Tá aí a brincadeira funcionando, então. Agora nós temos efetivamente, né,
na nossa classe, cadê? Carro 2. Aqui. Nossa classe carro 2, nós temos uma implementação de todos os métodos necessários para a gente gerenciar um array. E aqui dá para ver que dá muito trampo você gerenciar um array. A gente precisa escrever muitas coisas. E são coisas que não são tão simplórias, né? A gente tem um método para gerenciar o tamanho, atualizar o tamanho quando necessário, adicionar aqui adiciona no final, né? Então ele coloca no final do array, aqui adiciona em uma determinada posição, a gente tem uma validação para verificar se as posições são válidas, a gente tem aqui para retornar um elemento desse array, a gente tem um remove, a gente tem um contain. Esse troca daqui foi uma brincadeirinha nossa por causa do objetivo do programa, né? Mas a gente tem lá um quantidade, um toString, e a gente tem todas essas características aí. Tudo isso daí a gente vai ver mais para frente, que a gente vai utilizar um outro carinha chamado ArrayList. Na verdade, o ArrayList, ele nada mais é do que uma ferramenta que foi encapsulada a característica de administrar um array. Por debaixo dos panos, um ArrayList utiliza um array. E o que ele faz? Exatamente isso que a gente montou aqui na mão. É essa a ideia. Só que o objetivo não era somente esse, né? O objetivo desse exemplo era a gente fazer também o entendimento de associação. Agora a gente tem uma associação um para muitos. Então, um carro, ele pode ter muitos pneus de uma vez só. Essa daí é a ideia da associação. A gente viu, então, a associação um para um. Um carro vai ter uma ligação com um objeto, ele vai ter uma associação com um objeto, e vai ter associação com um objeto e associação com um objeto, porque a gente criou 4 vezes, porque era o caso de criar 4 pneus. Mas, ainda assim, a gente tem que entender que é o momento que eu estou visualizando, um carro está associado com um pneu. Associação 1 para 1. Eu tenho o mesmo carro associado com outro pneu. É outro objeto, diferente do anterior. Então, uma relação não tem nada a ver com a outra. Então, é mais uma associação 1 para 1. Nesse caso daqui, a gente está trabalhando com um array. Array faz a implementação do N quando a gente precisa. Então, quando eu falo que alguma coisa contém vários de outra coisa, esse vários de outra coisa é um array. E aí o tipo é justamente o tipo desta outra coisa, né? No nosso caso, um carro contém vários pneus, então um carro tem um array de pneus dentro dele. E esse array a gente pode implementar na mão, que a gente viu que é totalmente possível e é viável, ou a gente pode utilizar o ArrayList, que a gente vai falar na próxima aula. Na aula de hoje, eu preciso de algumas coisinhas antes para a gente poder conversar do ArrayList na próxima aula. A gente vai dar continuidade a isso daí. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre uma técnica chamada polimorfismo. Polimorfismo quer dizer muitas formas, muitos, morfismo, formas, né? Então, eu tenho muitas formas. Como que seria essa ideia de ter muitas formas, né? Eu consigo, por exemplo, imaginar uma situação assim. Eu gosto de contar essa história que quando eu fui fazer eu tinha terminado o técnico, tinha entrado na faculdade, então estava no meu primeiro ano de faculdade, e eu fui fazer uma entrevista de emprego. Quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, cheguei no escritório, tinha uma mesa grandona, era uma casa, né? Tinha uma mesa dessas de jantar de madeira bonita, daquelas bem tradicionais. O cara me recebeu, pediu para que eu sentasse, aguardasse um minutinho, fiquei sentado lá aguardando um instante, ele foi lá dentro, voltou, sentou, conversou, fez algumas perguntas, perguntou minha formação, queria saber quem que eu era, bateu um papo comigo, né? Conversou, padrão de uma entrevista de emprego ou de estágio, né? E aí, beleza. Ele pegou e falou, eu queria fazer uma prova contigo. Eu falei, tá bem, eu vim preparado, quer que seja agora? Eu vou buscar um papel e uma caneta. Eu falei, eita, já começou bem, não vou fazer no computador, né? Vou fazer do papel e na caneta. Deve de ser osso esse negócio. Aí ele chegou com um papel, uma caneta, me entregou. Toma, anota aí. Aí ele ficou olhando para a mesa, procurando, sabe? O que eu vou fazer? Ficou viajando, ele não tinha nada preparado de pronto. E aí ele olhou em cima da mesa. Em cima da mesa tinha um cesto e tinha frutas de cera. E aí ele olhou assim, já sei, eu quero que você implemente para mim
um programa que monte essa fruta de aqui, essa cesta de frutas, né? Que monte essa cesta de frutas. Eu falei, hã? Cesta de frutas? Mas como assim? Cesta de frutas. O que você quer? Aí ele falou, ó, você não tá vendo aqui? Ó, aqui, ó, eu tenho uma maçã, aqui, ó, eu tenho uma banana, eu tenho uma pera. Eu quero que você faça algo que possa receber uma maçã, uma banana, uma pera, uma uva, um abacate, um abacaxi, não importa, é uma cesta de frutas. E ela pode receber as frutas que eu quiser. Aí na hora deu aquela travada emocionante, né? E essa travada emocionante foi porque eu não tinha o conhecimento necessário que eu julgava ter na época, né? A gente pensa que sabe muito quando sai da faculdade, e na verdade a gente ainda tem que aprender muito mais coisa, aprendo até hoje. E na minha cabeça, assim, eu pensei, olhei e falei, caramba, eu manjo muito de programação estruturada, né? Metodologia estruturada eu conheço, né? Orientado a objeto, eu trabalhava com Delphi na época, então eu sabia fazer alguma coisa e trabalhava bem com a ferramenta, mas como que eu ia implementar uma cesta de frutas que poderia receber qualquer fruta ali, né? Putz, na hora não me veio nada na cabeça, eu fiquei viajando, e aí eu pensei em algumas soluções que deu certo, eu montei lá e funcionou, tanto é que eu fui contratado, e nessa empresa eu né, passei vários anos trabalhando para eles, com várias idas e vindas, e não que eles me botaram para fora, mas eu saía por outras oportunidades, e aí depois eles me chamavam, né, e eu voltava, foi bem legal. E aí o que aconteceu, né? Nesse programa eu imaginei assim, nossa, eu vou criar então um array, e esse array vai ter em cada posição um número. E esse número vai representar uma fruta. E aí eu tenho um outro array que vai dizer assim, que aquele número é uma fruta. Não, aí não pode ser um array, vai ter que ser uma matriz. E aí como que eu faço uma matriz de tipos diferentes? Aí eu montei uma estrutura. Aí eu já estava usando uma structs para a gente poder fazer uma relação, né? Fazer um dicionário de dados para eu poder fazer as vinculações. E aí eu parei e pensei, caramba, né? Fiz um baita de um programa, escrevi coisa pra caramba, o cara olhou. Ele falou, nossa, gostei. Não imaginava esse tipo de solução. É uma solução que não era esperada, eu não esperava que fosse assim. Não usou nada do que eu queria ver, mas foi uma boa solução. Você teve uma ideia boa. Mas aí eu perguntei para ele, como assim não usou nada do que você queria ver? Porque você poderia ter utilizado aí as técnicas de orientação a objeto, né? Aí eu olhei assim, ué, mas o que eu precisaria fazer? Aí ele deu um sorrisinho, né? Falou assim, eu acho que você precisa estudar mais um pouco. Acabou a entrevista ali, fiquei com aquela sensação de que eu não ia ser contratado, acabou que eu fui chamado para estágio, aprendi muito lá. E aí o que aconteceu? Eu pensei no seguinte na época, né? Eu tenho que estudar mais. Aí eu comecei a estudar um pouco mais algumas coisas e eu comecei a entender que realmente me faltava profundidade em orientação a objeto. E aí, com objeto, ainda estudando né, o que eram objetos, ainda não entendia como fazer uma cesta de frutas, né, que pudesse guardar qualquer tipo de fruta. E aí, quando eu fui me aprofundando, eu cheguei nesse tal de polimorfismo, né? O polimorfismo me dá a capacidade de fazer o que eu quero. Eu posso ter algo que pode ter formas diferentes. Só que existem algumas regras para isso, né? Eu não posso transformar água para o vinho se eu não tenho um denominador comum. Então, tem uma regra de implementação. A regra para implementar o polimorfismo é a herança. Então, para chegar no polimorfismo, a gente precisa obrigatoriamente conhecer e entender a herança. A herança é a base para a gente chegar no tal do polimorfismo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos criar a solução das nossas frutas, né? Quais frutas a gente poderia ter? Vamos começar criando aí algumas frutas que a gente poderia ter. Vamos fazer 3 frutas para a gente começar aqui a brincadeira. Vamos imaginar então que a gente queira criar uma cesta de frutas que possa guardar 3 frutas. Vamos escolher aí 3 frutas.
Vamos começar, então, a nossa brincadeira. Eu vou criar a primeira fruta aqui. Maçã. Então, a minha cesta de frutas vai ter maçã. Então, maçã vai ser minha primeira fruta que eu vou criar. Legal, então a gente vai ter uma maçã aqui. Então, só vou ajustar as coisinhas para ficar tudo bonitinho, maçã. E aí a gente vai ter aqui uma maçã. Só que eu posso ter mais de uma fruta. Então, vamos criar uma outra fruta, né? Então, vamos criar mais uma fruta. Qual outra fruta que a gente pode criar? Banana. Eu evito. Vou colocar laranja, né? Porque é melhor. Laranja. É que essas três são as mais comuns. Mas eu evito essa que você falou. Vamos colocar aqui laranja. Vamos colocar agora abacate. Eu quero um abacate. Ou se não, para causar, tomate. Só para criar discussão, né? Aí vai causar mesmo. Tomate é fruta? Agora é. Se não era, causando bastante. Mas é fruta, sim. Beleza, a gente já tem aí 3 frutas. Eu vou abrir esses 3 arquivos, vou deixar para a gente ver, entender esse cara. Então, a gente tem o tomate, a gente tem a laranja e a gente tem a maçã. Então, laranja e maçã. Vamos mudar aqui laranja. Não salvei, né? Esqueci. Então, temos tomate, temos laranja e temos maçã. São aí as 3 frutas que a gente tem. Só que eu quero criar uma fruta, e as frutas elas vão compartilhar algumas características. Se elas vão compartilhar características, a gente viu que a gente poderia fazer um denominador comum, vulgo fazer uma superclasse e a gente fazer a herança dessas daqui. E aí a gente aproveitaria código, né? Então, vamos fazer isso daí. Vamos fazer uma herança e vamos criar uma fruta padrão, né? Então, vamos criar nossa fruta padrão. Então, fruta padrão, chamando de fruta, simplesmente. Aí a gente pode trabalhar aqui com a nossa fruta padrão. Tá aí a nossa fruta padrão. Para que a gente possa só ter um desempenho de tempo aqui, porque falta pouco tempo para a gente ir embora, eu queria falar um pouquinho mais. Vamos fazer assim. Uma característica só aqui. A gente vai ter lá um string nome. Para facilitar a vida, vou colocar aqui para ele passar essa string nome. Então, a gente já viu aqui que vai facilitar a nossa vida, string nome, tá aí. A gente vai fazer aqui this.nome recebe nome. Não estamos fazendo nossas validações, justamente para economizar tempo e pular, por isso ela está bem simplificada. Esse cara daqui, eu acho que por enquanto está satisfatório. Se a gente vê necessidade aí de colocar um set, um get, a gente volta e altera ele. Então, essa é a ideia. Se tiver demanda, a gente faz a alteração. Se não, por enquanto fica sem. Legal, a gente já criou nossa classe que representa uma fruta, agora a gente vai ter que fazer as devidas alterações nas outras. Então, a gente vai pegar a nossa maçã. A nossa maçã, ela é uma classe que vai estender de frutas. Então, extended fruta. E uma coisa que eu gostaria de colocar na maçã como característica é a cor dela. Porque, né, além dela ter o nome, eu gostaria que ela tivesse a cor, para saber qual que é a coloração dela. Então, rate, string, cor. E a gente acabou de fazer aí uma implementação. O método construtor da maçã, ele vai ter que chamar o construtor da superclasse. Só que o construtor da superclasse fruta, ele tem um parâmetro. Então, eu vou passar esse parâmetro aqui também. A gente vai ter string nome e vai ter uma string cor. Que são as duas características que a gente vai colocar na maçã. Legal. Então, aqui eu vou ter que passar para o construtor o nome e depois eu vou falar aqui this.cor
cor vai receber a cor da maçã. Perfeito, funcionou, é isso daí. Agora, eu quero ver a laranja. A laranja também a gente vai herdar de fruta. Então, vamos fazer lá extended fruta. E aí eu tenho uma característica que eu gostaria de colocar nela, que é a doçura dela, se ela é doce ou se ela é azeda, né? Eu posso colocar, então, aqui uma variável string também para dizer se ela é doce ou se ela é azeda. Eu vou chamar de doçura. Private doçura. Vai ser string, né? Opa, estava esquecendo aqui, string. E a mesma coisa, a gente vai ter o construtor aqui que vai passar também a chamada para o outro construtor da superclasse, então vou ter que ter uma string nome para passar o nome da fruta. Além disso, eu vou passar uma string para dizer qual que é a doçura dessa laranja. E aí a gente vai fazer super, vou chamar o construtor da superclasse que passa uma string, que no caso é a string nome, depois this.doçura vai receber a doçura. Beleza, temos aí também esse cara construído. Mais um que a gente fez. Legal. Agora eu vou fazer o tomate. Tomate também... Opa, digitei alguma coisa errada aqui. Doçura. Tomate também, vamos fazer lá o tomate. O tomate, por incrível que pareça, que ninguém acredita, é uma fruta. Extended. Fruta. Agora... Já assistiram aquele filme Tomates Verdes Fritos? Eu pensei nisso daí para fazer do tomate. Private, string, para ver se ele está maduro. Então, vai dizer se ele está maduro ou não. A gente vai fazer a mesma coisa, uma string nome, uma string maduro. E aí, a gente vai chamar o construtor, super, passando a string nome, depois this.maduro vai ser igual a maduro. Tá aí. A gente fez a nossa brincadeira. Legal. Então, a gente já criou 4 classes rapidinho. O que eu quero agora? Criar minha cesta de frutas. Então, vamos criar uma cesta de frutas. Então, file new, main Java... Cesta de frutas. É o nosso programa principal. Nosso programa principal, então, vai se chamar cesta de frutas, bem sugestivo. E o que acontece aqui? Vamos entender o que a gente vai fazer. Eu quero agora criar minhas frutas. Então, legal, vou criar frutas, né? Mas, caramba, como que eu vou criar frutas, né? Eu poderia chegar assim e falar assim, eu vou criar um array de frutas. Eu vou criar um array para maçã, então, maçã igual a maçãs, né? Opa, perdão. Né? Um array de maçãs, e aí igual new maçãs, e aí a gente começa lá com 10. Se tiver mais, a gente pode fazer aquele esquema que a gente viu, de fazer ele crescer, né? Para colocar mais maçãs, mas se diminuir, peraí, não tá legal essa ideia. Por quê? Porque eu poderia ter também laranja, array, laranjas, igual new laranjas. Também colocar lá laranja, a gente compra mais que maçã. Vou colocar aqui 50, por exemplo. E aí eu controlaria lá, né, a quantidade. Cada laranja que é comprada. Pô, mas ficou ruim esse negócio aqui, não ficou legal, não. Porque aí eu vou ter que controlar se é maçã, se é laranja, né? Putz, ficou alguma coisa estranha. Eu não gostei disso. Isso daqui não ficou legal. Não vai solucionar o nosso problema.
Mas o que eu queria fazer, né? Vamos tentar imaginar aí. Eu queria criar uma cesta, que seria um array, que eu poderia guardar uma determinada quantidade, né? Então aqui seria alguma coisa e eu iria passar aqui, sei lá, minha cesta pode ter até 100 frutas. Seria isso. E o que eu tenho que fazer para isso aqui acontecer, né? Eu não tenho uma característica tão única. Opa, tenho? Peraí, eu tenho sim. Eu tenho uma característica única. Tomate é filha de fruta. Laranja é filha de fruta. Maçã é filha de fruta. Então, será que se eu colocasse aqui, criasse uma cesta de fruta, então a gente vai criar aqui uma cesta de fruta, e aí a gente criou um array, né, de 100 posições. Beleza, agora sim, gostei. Eu tenho lá que aqui foi criado um array de 100 posições. Lembre-se, como que funciona o array? O array, primeiro, eu dimensiono, eu dou o tamanho dele. Depois, cada uma das posições, quando ele é um array de tipos referência, tipos objetos, né? Eu tenho que instanciar cada uma dessas posições. Então, para que eu possa utilizar a posição inicial dele, a primeira posição, eu tenho que instanciar. Ah, então tá. Então, vamos imaginar isso aqui. Eu peguei lá a minha cesta de frutas, coloquei lá na primeira posição. Na primeira posiçãozinha da minha cesta, eu quero colocar uma fruta agora. E que fruta que eu quero colocar? Sei lá, maçã? Legal, eu poderia então fazer aqui, como que instancia, né? É new e depois aqui maçã. Beleza, será que isso daqui funciona? É uma boa pergunta, né? Se eu tenho dúvida, eu compilo e vejo se dá erro. Bom, compilou, deu um erro aqui, né? Por quê? Um erro, né? Por quê? Chama o construtor, né? Abre e fecha parênteses. Mas se fez isso, funcionou? Não tá certo. Por quê? Porque maçã, eu não tenho isso daqui, maçã, assim, né? Como que é minha maçã? A minha maçã tem duas características, eu tenho que passar essas duas características. Entendi. Então, aqui eu tenho duas características que eu tenho que passar. Vamos ver lá. Primeira característica, maçã Fuji. E ela é vermelha. É assim que teria que ser, né? Se eu fosse criar uma maçã, eu criaria dessa forma. Vamos ver? Cara, é assim mesmo, ó. O negócio compilou e deu certo. Bacana. Então quer dizer que eu posso fazer isso. Nossa, que bacana, gostei. Eu posso fazer isso, olha lá. Pô, então vou fazer um toString aqui para a gente poder dar uma acelerada na nossa vida, para a gente ter facilidade para imprimir esse cara. Eu quero criar aqui um toString, né? Então, vamos retornar aqui uma string. Eu vou montar aqui minha string falando assim, maçã, e aí eu vou colocar as características da minha maçã. Ela é uma maçã que vai ter o nome dela aqui. Então aqui vai ter o nome. Pô, mas eu consigo pegar o nome assim? Não consigo pegar o nome assim. Então, para facilitar a minha vida, eu vou vir aqui na fruta, tirar private, colocar protected. Protegido. Então agora ele consegue ser enxergado, esse atributo consegue ser enxergado dentro dos filhos. Maçã é filha, funciona então fazer isso daqui. Perfeito. E agora eu vou colocar aqui a outra característica, que é a cor, né? Cor, e aí eu vou concatenar a cor aqui. Legal, posso fazer isso aqui nos demais. Isso aqui já acelerou minha vida. Então, para maçã tá ok, funcionou. Eu vou fazer para laranja. Então, para laranja, aqui vai imprimir laranja. E eu vou querer aqui a doçura dela. Compilou esse aqui, atualizou. Beleza. O nosso tomate também a gente vai verificar. Tomate.
Também agora não é mais cor, é se é maduro ou não. Aí as nossas características, atualizou. Bacana, eu acho que isso aqui ficou jóia. Então eu posso fazer isso daqui. Ah, então já vou mandar imprimir para ver. Pô, agora vamos fazer uma impressão, ó. System.out.println, eu vou mandar imprimir aqui o meu cesta na posição 0. Eu quero imprimir cesta na posição 0. Vamos ver? Compilou, executou. E aí agora... Cesta na posição 0. Vamos ver de novo. Compilou, executou. Maçã Fuji. Perfeito. Ele está fazendo bacaninha agora o nosso exemplo lá. Ele está funcionando. O que a gente tem agora aqui acontecendo? Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho, na verdade, uma fruta. Eu não tenho uma maçã, né? Eu criei um array de frutas. Então, meu array é de frutas. Como que eu posso verificar se isso aqui é verdade? Bom, vamos fazer um teste. Tem um comando que é um instance of, né? Então, a gente vai usar ele aqui, ó. If alguma coisa, a gente vai fazer uma impressão. Então, a nossa impressão vai sair aqui. Eu vou querer pegar e verificar se esse cara daqui é uma instância dele. Então, ele é uma instance of alguma coisa. Perdão, tudo minúsculo. Instance of. E agora eu quero testar se ele é uma instância de maçã. Eu quero ver se ele é uma maçã. Se for, eu vou escrever aqui, é uma maçã. Então, eu vou colocar aqui, é uma maçã. Beleza? Beleza. Vou tirar aqui só para fazer um if numa linha só, porque eu quero fazer mais testes. Agora eu quero testar também se ele é uma fruta. Se ele for uma fruta, eu vou chegar e vou escrever, olha, é uma fruta. É isso daí que eu quero que apareça. Que aqui apareça, é uma fruta. Mas também, a gente sabe, a gente já comentou que existe uma herança que acontece aí implicitamente, que diz que toda classe que a gente cria, ela é filha de objeto, né? De object. Então, eu poderia testar se esse cara daqui, se ele é filho de object. Então, vamos testar se ele é filho de object. Vamos ver. Aí vem a pergunta assim, nossa, não ficou lá de outra cor, vai dar erro. Vamos testar, né? Vamos ver se isso aqui funciona. Então, tá lá a nossa brincadeira. A gente criou um array de frutas. Só que na primeira posição, eu não criei uma fruta, eu criei uma maçã. E aí eu quero saber se aquele negócio é uma maçã, se é uma fruta ou se é um objeto. Então, a pergunta é, essa primeira posição que eu criei é o quê? Né? O que ela é? Ela é uma dúvida, né, que a gente tem. Vamos ver. Compilou. Executou. Olha, ele falou que aquela primeira posição é uma maçã, que aquela primeira posição é uma fruta e que aquela primeira posição é um objeto. Então, todas são verdadeiras. São verdadeiras. Será que eu poderia, por exemplo, verificar se essa primeira posição é uma laranja? E aí eu dizer aqui, ó, é uma laranja. Será que era possível fazer isso? Vamos compilar? Opa, não é uma laranja. É uma fruta, mas não é uma laranja. Isso daí eu tô vendo aqui. Sim, ó, não é uma laranja. É uma fruta. Então quer dizer que dá. A gente estava aqui, vou colocar aqui, vamos testar todas as nossas frutas, né? Então a gente vai testar laranja, vai testar tomate.
Então, a gente vai testar laranja, tomate. Tá aí. Vamos testar tudo para ver, né? Deixa eu compilar, esperar terminar a compilação. Minha máquina está mais lenta hoje, né? Agora vai. Ele fala que é uma maçã. Ele fala que é uma fruta. Ele fala que é um object. Então, eu poderia fazer outras coisas aqui. Por exemplo, eu poderia criar agora uma laranja. Vou criar um objeto laranja. Então, laranja igual a new laranja. E laranja a gente tem que passar duas informações também para ela. Quais são as duas informações? A primeira é o nome. Então, é laranja Bahia. Doce. Legal, eu criei esse objeto laranja, né? Eu sei que ele é uma laranja. Mas eu poderia vir aqui e falar assim, ó, cesta na posição 1, recebe new, e agora, aí se eu não quiser fazer new, se eu quiser fazer direto, eu poderia colocar aqui laranja? Poderia fazer isso? Posso? Posso sim. Então fica legal. Só para a gente poder visualizar isso aqui, eu vou fazer um forzinho maroto. O senhor faz um for each, senhor. Seria legal o for each, mas ele vai iterar a 100 posições, entendeu? Por isso que eu não vou usar ele. Uhum. Aí eu teria que testar se é nulo ou não. E eu não quero fazer esse teste agora, no momento. Só quero ir até 2, e é somente para eu não ficar copiando mesmo esse cara milhões e milhões de vezes. Senão seria uma boa mesmo. Eu pensei duas vezes antes de fazer, mas aí tem que fazer o if para testar se a posição não é nula. Deixa quieto, vamos fazer um for que eu controlo ali na quantidade. Vamos ver esse cara agora. Pois não. O senhor sabe que tem um negócio lá no array normal que você tem como preencher ele e deixar nenhum campo dele nulo. Sei. Mas nesse caso aqui, como a gente está criando agora, iniciando o polimorfismo, para mim não me interessa as posições estão nulas. Eu quero criar cada uma e testando cada uma do tipo que eu quiser criar agora, né? Por isso que dá essa diferença. Vamos ver isso daqui como que vai ficar para a gente ver. Lá no finalzinho, ó, executando. Ele listou os nossos dois objetos. Os nossos dois objetos estão aqui, ó. O primeiro é uma maçã, o segundo é uma laranja. Então, eu posso fazer de várias formas? Posso fazer de várias e várias formas. Então, eu poderia vir aqui na cesta, na posição 2, e atribuir agora um construtor novo. Então, estou fazendo chamada anônima, ou eu declaro um objeto e atribuo o objeto, ou eu posso fazer chamada anônima do construtor da classe que eu quero. Então, chamada anônima, né? Chamada anônima é sem criar um objeto, sem dar nome para um objeto, né? E aí a gente pode brincar. Tomate vai ser, eu não sei o nome de tomate. Então, tomate vai ser tomate mesmo. E aí, o que a gente colocou de característica no tomate é se está maduro, maduro. Não, vou querer tomate verde agora. Isso é assim. E beleza, olha lá. Agora a gente muda para 3, né? Para chegar na onde quer. A gente vai verificar aqui. Temos agora um tipo tomate. Então, eu posso criar agora um tipo tomate. E olha lá, foi criado agora um tipo tomate. É possível fazer isso. Eu poderia chegar agora e fazer assim, então eu vou criar uma fruta genérica aí que ainda não tem. Posso. Cesta, na posição 3, vai receber um new fruta. E o fruta tem um construtor que recebe o nome. Vamos colocar aqui o nome, sei lá, uva. Quero adicionar uva nessa posição. Legal. A gente vai mais um elemento aqui.
Compilou. E olha só o que vai acontecer agora. Ele imprimiu um negócio estranho aqui, fruta, arroba, aí o hashcode dele, né? Por que que ele fez essa impressão? Porque a gente não fez um toString no fruta, só por causa disso. Então, nossa fruta não tem um toString, ela só está lá crua zona, simples. Ele converteu isso aqui, como não tem o toString nela, ele chama da classe Py. Quem que é a classe Py dela? Object. Na classe Object existe um método chamado toString, e o método toString é o nome da classe, arroba o hashcode dela. Legal, eu poderia fazer uma implementação aqui de um toString e passar lá para frutas também para ficar mais legível para a gente, né? Fruta e o nome da fruta, simplesmente, né? Poderia ser isso daí, a característica que a gente está fazendo. Ah, se eu fizer isso daqui, agora a minha saída de frutas vai ficar mais amigável? Vai. Ela vai ficar com uma carinha um pouco melhor. Então, a gente poderia ver essa saída agora dessa forma. Olha lá que bacana, agora a nossa fruta, ela está lá, fruta uva, e ela é uma fruta. E ela é um objeto, mas ela não é maçã, ela não é laranja, ela não é tomate. E isso daí é legal da gente entender. Como que a gente desenhou isso daí, né? Só para a gente visualizar melhor. A gente tem aqui a nossa classe fruta, e a classe fruta, ela tem 3 filhos possíveis, né? Então, ela tem o tomate, que é o primeiro filho, ela pode ter a laranja, que é o segundo, e ela pode ter aqui a maçã, que é o terceiro filho. Então, ela tem esses 3 filhos daqui. Essa estrutura daqui que a gente está montando, é isso daqui que a gente está vendo. Tomate, ele pode ser uma fruta, laranja pode ser uma fruta, maçã pode ser uma fruta. Então, qualquer um desses caras pode ser uma fruta, porque a herança permite isso daí para a gente. Mas, por exemplo, se eu crio um objeto tomate, esse objeto tomate, ele não pode ser uma laranja. Por quê? Ah, mas ele tem a estrutura aqui, né? Então esse cara daqui não é filho de fruta, esse também não é? Eles não são irmãos? Não existe a relação irmãos. A gente tem a relação de quem é o pai. Então eu tenho a classe mãe, a classe pai, né? Eu tenho o superior, o super, mas eu não consigo enxergar quem está do meu lado. Então, quem está aqui do lado, eu não enxergo. Não enxergo nem para a esquerda, nem para a direita quem está lá do meu lado, tá? Os dois estão aqui, mas eu não consigo ver. Eu só consigo ver quem está lá em cima. Essa é uma ideia interessante, porque se você for lembrar, né? E aí a gente tem que lembrar desse cara que é muito importante, a gente tem um object. E o object está aqui por cima de todos eles. Então, um tomate é uma fruta que é um objeto. Uma laranja é uma fruta que é um objeto. Uma maçã é uma fruta que é um objeto. Então, por isso que essa característica, na hora de imprimir, saiu todos eles. Então, eu consigo mostrar que, por exemplo, a posição 0 que a gente criou como uma nova maçã, ela é maçã. Faz sentido. Mesmo ela tendo sido declarada dentro de um array de fruta. E ela também é um objeto. Então, ela tem várias formas. Polimorfismo, muitas formas, ela tem 3 formas. Ela tem a forma de um objeto, ela tem a forma de uma fruta e ela tem uma forma de maçã, a posição 0. A segunda posição que a gente criou uma laranja. Então, ela também tem 3 formas. Tem a forma de objeto, de fruta e de laranja. Pô, mas legal, aí chega lá na última posição que a gente criou, que foi a posição 3, a posição 3, ela só tem forma de fruta e forma de objeto, mas mesmo assim você viu que ela tem mais de uma forma possível. Ela pode receber um objeto genérico ali. Isso daí é uma coisa legal. A gente pode criar um array de objeto e ele pode receber fruta, tomate, laranja. Peraí, eu posso? Posso. Então, se eu não declarasse aqui como fruta, mas declarasse como object, né? O que eu teria, né, de problema, né? Eu posso fazer assim, object, vou até colocar aqui, ó, object. Vamos ver. Criei um array de objetos, né? Compilei meu programa. Compilando. Object. Aonde que está o meu object? Ah, tá aqui. Não faz sentido, né? Você escreve o negócio, não coloca comentário, dá ruim. Compilando.
não deu nenhum problema, vamos tentar executar. Cara, funcionou! E é muito legal que funciona. Por quê? Porque está dentro da estrutura. Dessa estrutura de árvore que a gente visualizou, ele continua funcionando. Então, se está dentro dessa estrutura daqui, né, ele funciona. O que não funcionaria? Ah, eu vou declarar um array de tomate. Beleza, o array de tomate só vai poder guardar tomate. Só isso. Porque eu consigo ir para baixo na minha estrutura, mas eu não consigo ir para cima. Então, se eu declaro um array de object, eu posso guardar fruta, que pode guardar tomate, que pode guardar laranja, que pode guardar maçã. Legal, eu posso guardar qualquer uma dessas coisas. Sim, posso. E olha só o que eu posso guardar também. Eu posso vir aqui, vou importar o meu scanner, né? Porque a gente pode querer utilizar ele. Então, eu vou fazer aqui, ó, import java.util.scanner. Legal, vou criar aqui meu objeto de leitura, né? Scanner, leia igual a new scanner. Aí eu vou colocar aqui, ó, system.in. Tá aí. Estamos colocando lá o nosso scanner. Só que scanner é um objeto, né? É uma classe, né? Scanner, o layer é um objeto de scanner é uma classe que também é filha de objeto. Então, se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, sexta na posição 4, poderia receber o meu objeto layer? Será que pode? Vamos ver. Vou compilar o programa. A compilação, ela vai terminar com sucesso. Funciona. Ah, mas e se eu pegar e mandar rodar aqui até a 5ª posição? A gente vai ter alguns probleminhas nisso daí, mas que funciona, funciona. Então aqui a gente vai começar a ter os nossos pequenos problemas. Vamos ver agora. Olha lá o nosso problemão acontecendo, ó. A gente teve o nosso primeiro objeto, que foi aqui a maçã. O segundo foi uma laranja que a gente criou. O terceiro foi um tomate. O quarto foi uma fruta. E o quinto foi um scanner. É muito bacana o que você pode fazer com polimorfismo. Você consegue literalmente atribuir qualquer coisa se você declarar o tipo mais genérico possível. O tipo mais genérico é object, você pode guardar qualquer coisa literalmente. Você pode guardar qualquer coisa aqui. Isso daqui é uma coisa muito bacana. Joia, dá para a gente inventar. Então, aqui é o básico para a gente terminar a aula de hoje. A gente consegue, então, guardar dentro de uma estrutura hierárquica, né? A gente consegue guardar objetos de tipos diferentes, mas ele tem que ter uma ligação. Tanto é que se eu voltar tirar de object, voltar o meu array para frutas, o scanner vai dar problema, porque o scanner ele estaria aqui na mesma altura de frutas, né? Então eu teria um scanner e seria alguma coisa assim, né? A estrutura estaria frutas é de scanner, é de objeto, scanner é de objeto. É essa a ideia. Então, a gente tem essa estrutura em árvore aqui. Se eu pegar e modificar de object novamente para fruta, o que nós temos de problema? Na hora de compilar, ele vai identificar um probleminha aí, que scanner não pode ser convertido para fruta. Ele não consegue converter um tipo scanner para um tipo fruta. Por que ele não consegue converter? Porque scanner e fruta, eles estão na mesma linha, eles não se enxergam. Então, um do lado do outro não enxerga. Se fosse um filho do outro, enxergaria, funcionaria bem. Mas como não é, não dá para fazer. Logo, eu não consigo fazer o scanner entrar ali no meu esquema. Isso daí fica aí a brincadeira para a gente testar. Esse cara realmente daria muito problema. Então, compilo esse cara, mudo isso aqui para -1, porque ele tem que diminuir lá, a gente está controlando na mão, né? Agora, ele só permite frutas. Então, fruta e todos os filhos de fruta são permitidos.
E se eu tivesse, por exemplo, uma fruta específica criada a partir de outra, né? Tenho lá minha fruta modificada geneticamente, minha fruta transgênera, sei lá, fiz uma laranja aí, fiz lá algumas modificações genéticas nela e agora minha laranja Portugal, agora com algumas modificações. Eu poderia colocar ela nesse array? Poderia. Se a laranja Portugal é filha de laranja, que é filha de frutas, ela cabe aí dentro. Então, se está na hierarquia da árvore para baixo, funciona. Isso daí é ótimo para a gente poder brincar e trabalhar. Foi assim que eu deveria, melhor dizendo, não foi. Era assim que o cara que me entrevistou estava esperando uma resposta de cesta de frutas, entendeu? Que eu pudesse adicionar quantas frutas eu quisesse e não precisaria fazer a loucura que eu fiz lá de controlar um monte de coisa. Era assim, utilizando polimorfismo. É isso daí, pessoal. Já está na nossa hora, então vou me despedir de vocês. Quarta-feira a gente continua.